E aí, pessoal, beleza? Finalmente hoje a gente vai falar sobre Python. Agora a gente tá dando um passo para trás em C. A gente já viu bastante coisa, mas agora a gente vai apresentar para vocês uma linguagem de programação mais recente, mais moderna, que a gente vai usar muito no CS50, e agora é o Python. É claro que a gente não vai conseguir cobrir tudo que o Python tem a oferecer, porque a gente já tem mais de 30 aulas e 5 semanas em C, mas a gente vai apenas mostrar o comecinho para vocês verem como essa linguagem é dinâmica, prática e muito excelente para trabalhar com tudo. Ela provavelmente está no top 5 nesse momento, em questão de popularidade de uso, mas ela já existe há muito tempo, há coisa de 25 anos, e é realmente uma ótima linguagem para você praticar e aprender, e que vai facilitar muitas operações que a gente faz em C. Ela também é muito usada na web, para cientistas de dados, para machine learning, para AI, para gerar gráficos, um monte de coisa. Tem algumas ótimas notícias também. Python é bastante inspirado em C, como outras linguagens de programação. Vocês vão ver que a sintaxe vai ser um pouco diferente, mais próxima do inglês, mas bastante consistente. Você não vai ver tantas chaves assim, ao que você viu bastante em C, mas eu espero que as lições que a gente deu sobre indentação, sobre estilo, que você aprendeu ao longo do caminho durante o curso, vai ajudar tanto em Python como em C. E uma propriedade interessante é que em Python, tudo é simples. Então, tudo que você precisa fazer é abrir um arquivo com a lição .py dentro do CS50 IDE e tá pronto. Isso automaticamente vai destacar a sintaxe para você mostrar o que está digitando em Python, se é válido ou não. Mas ao contrário de C, Python não é uma linguagem compilada. Ou não é necessariamente uma linguagem compilada. Os programas Python podem ser executados em um interpretador Python. É bastante semelhante ao PHP, que também funciona assim, se você já estiver familiarizado, que é uma linguagem interpretada, onde você apenas escreve sua linha de código e faz com que o computador as execute uma a uma conforme você avança. Tem uma ressalva importante, é que no CS50 a gente ensina Python 3. E é diferente de Python 2. Portanto, toda a sintaxe e tudo que a gente vai falar nesse vídeo é específico do Python 3. E, em geral, se você está procurando documentação por conta própria, tentando descobrir como usar uma função Python, descobrir se há uma função Python que faz aquilo ou faz isso, certifique-se de incluir Python 3 na sua pesquisa em vez de dizer apenas Python, porque você pode obter resultados do Python 2. Apesar que hoje é um pouco mais difícil, mas certifique-se. Então vamos começar aqui com algumas coisas básicas que a gente pode fazer em C e mostrar como a gente pode fazer elas em Python. Bem, as variáveis têm duas grandes diferenças em relação a C. Primeiro, a gente não precisa mais especificar um tipo, o que é muito legal. A linguagem do Python, já entendi isso, é tipagem dinâmica. E a gente pode declarar apenas por inicialização. Então lembra quando em C a gente declarava uma variável dizendo, por exemplo, int x ponto e vírgula e não atribui um valor a ela? Em Python a gente só pode declarar variável se a gente inicializar elas. Então em C podemos dizer algo assim, int x é igual a 54 ponto e vírgula. Em Python a gente apenas vai dizer x é igual a 54. Isso cria uma nova variável para nós em Python chamada x e atribui a ela o valor de 54. Observe aqui também que as instruções em Python não precisam terminar com ponto e vírgula. Você pode até incluí-los, mas não é necessário e não vai ter problemas. E até uma questão de boas práticas não colocá-las, vai deixar o seu código mais limpo. Da mesma forma, a gente pode declarar o seguinte: uma phrase string é igual a CS50, e para isso em C a gente teria que incluir biblioteca, porque string não é um tipo de dado nativo em C, mas em Python é. A gente pode apenas dizer phrase é igual a dizer CS50, e de fato a gente nem precisa de aspas duplas, porque Python realmente suporta strings com aspas duplas ou simples. Isso é interessante porque se você precisar declarar uma string que contém aspas duplas dentro da frase, você pode simplesmente alternar entre usar aspas simples por fora e aspas duplas por dentro e vice-versa. E isso é realmente muito útil se você for o tipo de pessoa que vai trabalhar com muito texto ou fazer uma pesquisa em um banco de dados. Outra questão são as declarações condicionais em C, que estão todas disponíveis para você usar em Python, mas elas são um pouco diferentes agora em relação à sintaxe. Enquanto em C a gente pode dizer algo assim, se y for menor a 43 ou z igual a 15, então a gente tem algum código. Não é bem assim que funciona em Python. Parece um pouquinho com isso. Se y for menor a 43, ou literalmente usando a palavra or ou agora, não apenas usando duas barras verticais, porque em Python a gente pode fazer isso. Em vez de uma chave aberta e em seguida qualquer código que a gente tenha, ou z é igual a 15 dois pontos. Em vez de abrir as chaves, a gente abre dois pontos e vai fazer uma indentação. Em Python, todos os comentários são introduzidos com um hashtag, como você vê aqui. Então, basicamente é isso que vai indicar um comentário. Então, tá, outra instrução que pode parecer familiar em C, que é o if-else, que em Python vai ser bem semelhante. Então, em C, y é 43 e z igual a 15. Em Python, assim como no outro exemplo, tem leves diferenças, que também não precisamos utilizar o símbolo, os dois i comercial, porque a gente usa a literal palavra i em inglês, que é and. E o resto não é diferença tão grande assim. Outro exemplo é que, como você pode ver, a gente tem if course igual a 50, e caso contrário, a gente tem, se não for igual a 51, faça alguma coisa. Em Python, é muito semelhante, mas em vez de else if, a gente tem elif. E em vez de utilizar a exclamação, a gente pode utilizar not. E essa, na verdade, é a razão porque Python é uma linguagem popular e fácil de se aprender, porque ela é muito similar ao inglês.
E como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a indentação em Python é super importante. Então, caso você lembre, em C a gente também tem um operador ternário, que é um pouco diferente, mas ele é uma linha de decisão, assim como o if e else, que você pode achar geralmente um pouco estranho, e você não pode usar com tanta frequência, mas é importante saber. Então, aqui em C, o que a gente está fazendo é obter um caractere com getChar, e se esse caractere for uma letra, o alfabeto é atribuído ao valor true. Caso contrário, é atribuído ao valor false. E aqui essa linha fica assim. É uma única linha de código que usa verdadeiro e falso em Python. Observe que agora eles estão em letras maiúsculas, ao contrário de C, onde todos estão minúsculos. Normalmente, essas pequenas diferenças de sintaxe são os tipos de coisa que, quando você está aprendendo nova linguagem, vai variar de língua para língua. Mas são os conceitos gerais aqui que nos importam, que você vai pegar rapidamente enquanto você aprende Python, em mais de uma semana ou mais. Então, aqui temos uma função chamada input, que a gente pode usar, é nativo do Python, e assim a gente pode usar isso para coletar a entrada do usuário na linha de comando, assim como a gente fez na biblioteca do CS50 com getChar, getFloat, getInt e assim por diante. E por essas funções, novamente, também estejam disponíveis para você usar em Python, nós as reescrevemos em Python para você. Seguindo adiante para loops, temos dois tipos de loops em Python, e em C a gente tinha três. Temos loops while, loops do while, loops for. E aqui em Python não temos mais loops do while, temos apenas while e for, que são um pouco mais flexíveis aqui. Então aqui tem um exemplo de um código em C usando o loop while. A gente inicializa o contador em 0 e desde que esse contador seja menor que 0, a gente imprime o número e incrementa o contador em 1. Portanto, esse loop vai ser executado mais de 100 vezes, imprimindo os números de 0 a 100 e aumentando o counter. E fazendo a mesma coisa em Python, ficaria mais ou menos assim. Counter é igual a 0. Normalmente, vamos deixar explícito que o especificador tipo não é mais necessário em Python. A gente não precisa mais dele, a linguagem tem a tipagem dinâmica e não há ponto e vírgula no final. E while o contador é menor que 0, novamente sem parênteses aqui, é 2 pontos. Apenas imprimimos o contador e dizemos contador mais igual a 1. Que esse é um abre-aspas problema em Python, que mais não incrementa, não é um operador. Então a gente tem que chamar explicitamente que é contador mais igual a 1. A gente não pode dizer contador mais. Mas caso contrário, eu faria exatamente a mesma coisa. Vai imprimir uma linha por vez dos números de 0 a 99. Observe também que não precisamos incluir aquela barra invertida n que a gente fez em C, enquanto a gente usava o printf. Em Python, por padrão, ele assume que se você estiver imprimindo algo, ele vai apenas adicionar uma nova linha no final para você automaticamente. E isso é legal. Então aqui a gente está vendo um loop for. E a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que o while que a gente viu nos dois exemplos anteriores. Então ele vai inicializar em 0, a condição é que x seja menor que 100 e vai incrementar de 1 a 1 e vai fazer o printf até o 99. Em Python é mais ou menos assim. Para x no intervalo de 100, imprima x. Range é uma função que vai dar basicamente uma lista e a gente vai falar sobre que daqui um pouquinho de todos os números de 0 a 100, mas não incluindo 100. Isso nos daria uma lista de 0 a 99, então vamos imprimir todos os números dessa lista, começando do começo até o fim. Em um loop onde a gente queria contar por 2, a gente podia fazer algo assim em C. Mas em Python a gente também consegue fazer isso. A gente só precisa adicionar um parâmetro extra à nossa função de range. Então a gente define o ponto inicial, que é o 0 nesse caso, e definimos o quanto a gente quer pular. Portanto, esta é uma lista de todos os inteiros de 0 até 100, mas sem contar o 100, contando de 2 em 2. Portanto, isso gera uma lista para nós de 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante até o número 98. E, portanto, seria um array. Portanto, as arrays são realmente onde o Python vai começar a brilhar e nos mostrar algumas das vantagens reais que ele tem sobre uma linguagem como o C, que é muito de baixo nível. E é um restrito no que a gente pode fazer com arrays por causa de duas coisas. Eles são de tamanho fixo e 2, a gente pode armazenar apenas um tipo de variável neles. Podemos armazenar apenas uma matriz de todos os números inteiros, todos os caracteres, toda a estrutura que criamos assim por diante. Mas em Python, a gente não chama elas de arrays, nós as chamamos de listas. Eles são efetivamente a mesma ideia geral, o mesmo conceito que a gente está familiarizado, mas eles não são fixos em tamanho e eles são tão semelhantes a uma lista vinculada, uma lista ligada. E a gente pode aumentar ou reduzir conforme necessário, pois nosso programa exige mais memória ou menos memória para ser consumida pela lista. E a linguagem é flexível o suficiente para a gente permitir fazer isso. Sempre podemos adicionar mais coisas, unir ou remover coisas do meio com bastante facilidade. Vamos adquirir o hábito de chamar essas coisas de listas ao invés de arrays. Mas para declarar uma lista é realmente muito simples. Nums é igual a colchete. E lá vamos nós. A gente tem isso. Isso é uma lista vazia ou uma matriz vazia. Mas isso aqui é tudo que a gente precisa para criar uma lista. A gente também pode criar uma lista com elementos pré-definidos. Nums é igual a 0, 1, 2, 3, 4. E essa é uma lista explicitamente criada. Python também tem suporte para o que a gente chama de compreensão de lista, que a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas eu quero mostrar a você como é que funciona. Então, nesse exemplo aqui, nums é igual a x, então eu tenho um loop for dentro da minha declaração da minha lista. Isso é chamado de compreensão de lista.
Basicamente, o que isso vai fazer é usar o loop for para gerar uma lista de números para mim, em vez de eu fazer qualquer coisa com essa lista como eu os imprimi antes. Eu estou usando uma lista para que o loop for gera e vai atribuir a nums, a lista nums. Então, o que eu estou fazendo aqui é criar uma lista de 500 elementos, todos os números de 0 a 499, porque, novamente, o intervalo exclui esse parâmetro final. Portanto, não estamos incluindo 500. Nosso intervalo contém 500 itens, mas vai de 0 a 499, não de 0 a 500, que seriam 501 itens na lista. Mas agora, em vez da síntese de colchetes, a gente também é um jeito de dizer números é igual a lista e parênteses, que é um método, é uma função que cria uma lista, que se você não passar nada, ela vai retornar uma lista vazia a um conjunto vazio de colchetes. Isso é exatamente o que vimos há pouco com a lista vazia em branco. E agora temos o seguinte, poderemos dizer que números é igual a 1, 2, 3, 4, isso explicitamente é criar uma lista de 4 elementos, e podemos anexar um novo elemento ao final da lista, e apenas dizer nums.append 5. E o que isso vai fazer é adicionar 5 ao final da lista. Vai colocá-lo bem no final. Essa linha de código faria exatamente a mesma coisa. Nums.insert, parênteses 4,5. Bem, o que isso significa? Bem, o que está acontecendo aqui é que a gente está inserindo na quarta posição, novamente aqui contando a partir do 0. Se você lembra como a gente conta em C, os arrays. Então a gente sabe que aqui o 1 está na posição 0, o 2 está na posição 1, o 3 está na posição 2 e o 4 está na posição 3. Então o que a gente está fazendo aqui é apenas inserir a quarta posição, o valor 5. Portanto, essa linha aqui que a gente acabou de fazer faz exatamente a mesma coisa. Eles colocam o 5 no final dessa matriz. E isso aqui também faz a mesma coisa. Nums, colchete, len, entre os parênteses nums, 2 pontos, 5 é igual a 5. Que é um pouco esquisito, mas basicamente o que a gente está fazendo aqui é que estamos criando outra lista efetivamente. E a gente está unindo a que existe antes. Então, o que eu estou dizendo é que eu estou criando uma nova lista, uma lista lá com um único elemento 5, e eu estou dizendo a lista nums da posição 4, que é o complemento de nums adiante, recebe essa lista atribuída a ela. Mas se eu tivesse colocado 5,6 lá, e depois que isso fosse executado, eu terminaria nums igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é assim que talvez eu possa anexar uma lista ao final de outra lista, em vez de anexar um elemento ao final de uma lista. Portanto, len_nums funciona exatamente como o strlen, se você estiver familiarizado com C. Ele vai calcular o comprimento de uma lista. Portanto, o len agora se torna uma função em Python que podemos ser usada para calcular não apenas o comprimento do string, mas o comprimento de qualquer lista arbitrária, que é bastante legal. Tá, então aqui a gente tem um novo tipo de dados que a gente não viu em C, que é chamado de tupla. A tupla é um conjunto de dados ordenado e imutável. Basicamente, o que a gente está dizendo é que temos uma coleção de algumas coisas que nunca vamos mudar, mas a ordem é importante. E vamos dar uma olhada como uma lista de tuplas pode parecer e por que a gente quer trabalhar com elas. Mas elas são excelentes para coleção de dados. Eles são muito rasos para navegar em Python e eles realmente são análogos a uma estrutura em C, onde os valores nunca vão mudar e possuem ordem específica. Então aqui, por exemplo, temos uma lista no qual a gente acabou de falar, de tuplas. E a gente está misturando esses dois conceitos aqui. Então aqui está uma lista de tuplas, essa é uma lista chamada Presidents, que contém 4 tuplas. George Washington, 1789, entre parênteses, e assim que a gente indica uma tupla, John Adams, 1797, e assim por diante. Cada um deles, cada um de George Washington, John Adams e os anos, é uma única tupla. Então o que você vê aqui é que temos vírgulas no final dessas tuplas para indicar que todos esses são itens na lista maior chamada presidentes. Então o que a gente pode fazer é iterar sobre essa lista e fazer coisas com ela. Então vamos dar uma olhada em um exemplo de como a gente pode fazer isso. Então no canto superior direito está a lista dos presidentes que a gente viu no slide anterior. E a gente vai iterar ela agora. E a gente pode fazer o seguinte. For press, year in presidents, e 2 pontos. Agora observe, eu não estou dizendo apenas X no intervalo em que eu estou usando o iterador. Eu tenho 2, press, ano. E se você olhar, notará que isso realmente corresponde ao que eu tenho na lista de presidentes. Eu tenho um conjunto de 4 tuplas, onde cada uma é organizada antes do ano, a vírgula. Então o que eu estou fazendo é algo tecnicamente estranho, que é imprimir entre colchetes 1 e colchete 0, assumir o formato de ponto de cargo do press year. Então o que é que está acontecendo? Na verdade, é assim que funciona um print em Python, que faz a mesma coisa do printf em C. Então, em vez de usar o %s ou %c ou %t que a gente usa, aqueles especificadores de formato com os quais a gente está acostumado em C, aqui a gente usa o método de formato de ponto, que a gente vai falar daqui a pouco, no final da função de impressão. Então aqui a gente pode especificar a ordem que a gente quer que esses parâmetros apareçam. Então o 1 e o 0 combinam desse jeito aqui. Agora, mostrado isso, eu escrevi isso deliberadamente para mostrar a você que eu poderia reorganizar essa lista. Eu poderia ter trocado o press em ano e a gente não precisaria dos anos. Se você deixar eles de fora, ele irá da esquerda para a direita através de qualquer argumento para formatar e conectá-los da esquerda para a direita apenas para preencher todos os espaços vazios de chaves que você tem na função de impressão.
Mas aqui eu também posso tirá-los explicitamente da ordem, se eu quiser. Então é só isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou recebendo uma lista, estou obtendo a única tupla dessa lista e estou basicamente imprimindo seus elementos na ordem inversa, conectando eles. Então, novamente, um exemplo artificial, mas deliberadamente coloquei aqui para mostrar a flexibilidade da função de impressão e para introduzir vários conceitos para você de uma vez, porque provavelmente você também verá muitas coisas com qual você está pesquisando e tentando descobrir quais são as funções do Python para usar. Então você vai ver muitas coisas aqui se misturando ao mesmo tempo. Então eu tô aqui apenas para apresentar você também. Então, mas para você provavelmente pode adivinhar o que você vai fazer. Ele vai imprimir o seguinte. Em 1709, George Washington assumiu o cargo. Em 1709, John Adams assumiu o cargo. E assim por diante, ele vai percorrer a lista e imprimir cada tupla conectando seus valores. E porque eu tenho 1 e 0 lá, em vez de deixá-los em branco, ele troca a ordem deles. Beleza? Outra coisa com a gente está familiarizado em C, embora não seja nativo, que a gente teve que construir nós mesmos, é o conceito de dicionário. Agora, o dicionário geralmente tem um espírito próximo ao conceito de uma tabela de hash. E lembre-se que as tabelas hash não eram nativas em C, embora elas são nativas em várias linguagens de programação. A gente teve que construir na mão. Nos permite associar índices a chaves, em vez de inteiros, o que a gente tinha que fazer em C. Então, se quiséssemos ter, por exemplo, um array de algo, poderíamos apenas nos referir aos elementos do array por um índice número, colchete de matriz 0, colchete de matriz 1 e assim por diante. Em Python, agora podemos associar elementos de uma lista ou elementos, nesse caso, de um dicionário com palavra-chave em vez de números inteiros. Por exemplo, aqui está um dicionário de pizzas. Novamente, familiarize-se com os diferentes tipos de colchetes que a gente está usando. Portanto, lembre-se que na lista temos colchetes para indicar o início e o fim de uma lista. Em tuplas, usamos parênteses para indicar o início e o fim de uma tupla. Nos dicionários, usamos chaves para indicar o início e o fim de um dicionário. Então, dentro desse dicionário de pizza, eu tenho 4 pares de valores-chave. Associo o queijo-chave ao valor 9, associo o pepperoni-chave ao valor 10 e assim sucessivamente. Agora, como é que a gente pode trabalhar com isso aqui? Novamente, são as chaves. Usamos 2 pontos para separar o par chave-valor, key value. E especificamos, e esses são os nossos valores aqui em verde. Também posso alterar o valor de diferentes chaves do key value no dicionário. Então, eu poderia dizer que pizzas, queijo, colchete é igual a 8. E agora a chave de queijo não está associada a 9, mas está associada a 8. Eu também posso usar as chaves do meu dicionário para expressões booleanas como essa aqui. Se os vegetais do colchete da pizza forem menores que 12, eu poderia fazer alguma coisa. Também posso adicionar novas chaves ao dicionário, sem ter que fazer nada maluco. Pizzas, abre colchetes bacon, e aqui essa chave não existia antes, é igual agora a 14. Então agora temos um dicionário que contém 5 pares de valores de chaves diferentes, e mais uma vez bastante simples de se fazer. Mas introduzimos um novo problema agora. Se não temos índices baseados em números inteiros como fizemos em C, como a gente itera o dicionário? Não podemos simplesmente iterar sobre o... Acho que poderíamos talvez iterar sobre as chaves alfabeticamente, mas então teríamos que classificá-las alfabeticamente e isso parece meio confuso. Felizmente, a gente pode fazer isso aqui por causa da flexibilidade do loop for. Eu indiquei isso aqui para você um pouco antes e que a gente voltaria para falar sobre como o loop for era mais flexível. Então vamos ver um exemplo disso aqui. Portanto, o loop for não é apenas usado para contar de um número para o outro. A gente também pode usar para iterar sobre os elementos de um dicionário. Então, em vez de dizer, como a gente fez no outro exemplo, x no intervalo de 500, ele vai fazer algo 500 vezes, podemos dizer isso para torta em pizzas. Isso é muito legal, certo? Então, o que ele vai fazer é usar torta, basicamente se torna cada chave. Então, queijo, bacon, vegetais, calabresa, o que é que eu tenho lá? É assim que a gente itera todas essas chaves em Python, sem ter o valor de números inteiros que a gente tinha anteriormente, por exemplo. E aqui a gente tem o dicionário original de pizzas que a gente tinha há pouco. Então, se eu disser torta em pizzas, imprimir torta, que novamente torta está substituindo as chaves, isso vai imprimir para mim uma lista de todas as chaves do meu dicionário. Esses são talvez os tipos de pizzas que eu tenho disponíveis. Ou para obter o preço, eu posso fazer pie, que seria torta, pie,price, in pizzas.items. É que agora que eu tenho que especificar itens de pizza aqui para fazer com que ela possa iterar sobre todos os valores. Posso iterar todas as chaves automaticamente em um dicionário. Mas se eu quiser iterar sobre os valores, eu tenho que transformar o dicionário em uma lista. Mas para fazer isso, eu preciso usar um método .items para transformar meu dicionário em uma lista para fins de iteração sobre isso. Então eu posso imprimir o preço. Nesse caso, eu imprimiria 12, 10, 9, 11. E isso é meio esquisito. Não os imprimimos na ordem que eu especifiquei. Isso é uma espécie de efeito colateral aqui com o dicionário. Você não vai necessariamente obter os seus itens na ordem após a transformação. Mas as chaves e os valores ainda estão associados corretamente. Se eu quiser imprimir ambos, como veremos daqui no segundo, mas as chaves e os valores ainda estão associados corretamente. É certo, tem outras maneiras de contornar isso. Digamos que eu quero imprimir a chave e o valor. É muito parecido com o que eu tinha antes. Então aqui eu estou apenas iterando sobre a torta, a pie e o preço. E ainda estou transformando o na hora de pizza em uma lista temporariamente para poder iterar sobre ela. E eu estou aqui usando a minha função de impressão novamente, mas eu não estou especificando 0 e 1.
E eu poderia especificar 0 no primeiro e 1 no segundo, mas eu quero realmente imprimir a chave primeiro e depois o valor. A gente não quer inverter eles. Então não preciso inserir a ordem que fiz antes quando a gente estava fazendo no exemplo dos presidentes, iterando sobre aquelas tuplas. Isso imprimiria uma pizza inteira de frango buffalo custa $12, uma pizza inteira de queijo custa $9, e novamente passando por cada elemento e obtendo o par de key value e imprimindo conforme eu indiquei. Então é assim que eu posso iterar um dicionário inteiro imprimindo todos os seus elementos. Novamente, com a ressalva de que não é ordenado, então não tenho garantia de obtê-los exatamente na mesma ordem que eu os coloquei. Mas, novamente, essa troca provavelmente valerá a pena na maioria das vezes. E agora você já viu vários exemplos disso. Então, se tratando de impressão e interpolação de variáveis, para interpolar variáveis semelhantes ao printf, onde a gente usaria a substituição percentual, em Python a gente já viu isso algumas vezes. Há também esse exemplo aqui que nos permitiria conectar strings. Então aqui eu não estou fazendo nenhuma interpolação, mas eu estou conectando a variável pizza e a variável preço, transformando em uma string. Porque todo o resto aqui é uma string, então eu preciso transformar esse número em uma string para fazer com que esse trabalho funcione de forma correta. Então é isso que a função str faz. Mas isso novamente funcionaria, então a pizza inteira de queijo custa $9, transformando em uma string. Você pode ver isso que na verdade é muito semelhante ao do printf, mas ele está obsoleto no Python 3, portanto você realmente não deseja usar ele. Embora você possa ser mais familiarizado, porque você é semelhante ao printf, como você pode ver, mas tente evitar, porque ele foi descontinuado. Então, novamente, o Python não é apenas uma função principal que estamos executando na linha. Na verdade, o Python não possui uma função principal padrão. Temos que forçá-lo explicitamente até uma função principal, se quisermos, mas suporta funções de forma mais geral. E não precisamos especificar o tipo de retorno das funções, e não precisamos especificar os tipos de dados de nenhum parâmetro. Então, você deve se lembrar de que C, que temos que especificar como int square, talvez ele tenha um inteiro como entrada, então int square parênteses int x, ponto vírgula, ou todas essas coisas que estamos acontecendo, não precisamos de nenhum desses tipos de dados em Python. Não apenas temos que especificar o nome da função e qualquer parâmetro que ela receba. Introduzimos uma função usando a palavra-chave def, então basicamente pense nisso como se estivesse definindo a seguinte função. E como o interpretador lê de cima para baixo, não precisamos incluir nossa função principal. Mas se quisermos incluir main, porque talvez temos escrito nosso código de forma que as coisas que queremos executar primeiro sejam talvez 200 linhas em nosso arquivo, queremos outras coisas acima, talvez estejamos mantendo nossas funções em ordem alfabética ou o que diabo for, podemos explicitamente direcionar o nosso programa para iniciar na função principal, incluindo essa linha bem no final do nosso arquivo Python. Isso aqui é apenas algo para memorizar. If, underline, name, underline, igual a main, execute main. Essa aqui é uma das coisas que você não precisa necessariamente usar, que você escreve seu código de forma que a primeira linha seja a primeira coisa que você deseja ver que está acontecendo, vai ficar tudo bem de qualquer maneira. Mas se você escreve fora de ordem, essa é apenas uma daquelas questões que você precisa memorizar. Assim sendo, definir uma função é bem direto. Vamos definir o quadrado de x, como fizemos há pouco em C. Def, parênteses, quadrado, x, dois pontos, return x vezes x. Bem direto, super direto. Mas eu também posso fazer desse jeito aqui. Eu poderia retornar x vezes 2. Bem, na verdade, esse operador aqui é para um operador de exponenciação, embutindo que a gente não tinha em C antes. Ele vai retornar o retorno de x ao quadrado. A gente poderia também usar da outra forma, mas eu estou lhe mostrando o novo operador. Desde que o resultado seja o mesmo, a gente não precisa saber a implementação da função. A gente apenas quer que ela retorne o que ela especifica. Beleza, então a gente vai entrar em um tópico que Python tem de diferente, que a gente não falou no CS50 ainda, que vamos falar sobre objetos. Python é uma linguagem de programação orientada a objetos. A coisa mais próxima que a gente tem de objeto é uma estrutura em C, um structure. Portanto, as estruturas em C, se você deve lembrar, tem vários campos nelas. Podemos chamar esses campos particularmente em um contexto orientado a objetos de propriedades. Mas as propriedades nunca são capazes de existir por conta própria, certo? Eles estão sempre vinculados a alguma definição de alguma estrutura em C. Portanto, se definir em C aqui, como faço no canto superior direito, uma estrutura de carro que tem dois campos ou duas propriedades, ano e modelo, posso dizer o seguinte: carro struct Herbie. Estou declarando uma nova variável do tipo struct car chamado Herbie. E eu estou dizendo que o ano do ponto Herbie é igual a 1963, o modelo do ponto Herbie é igual ao Beetle, totalmente ok, né? Beleza. Que em cada caso eu estou usando ano e modelo, eu estou associando a alguma estrutura desse tipo de dados. Nesse caso aqui é Herbie. Mas eu nunca poderia fazer desse jeito. Não é válido em C, pelo menos não que a gente tem aqui. Que ano e modelo não andam sozinhos. Eles estão ligados ao que são a parte do que significa ser um carro struct. Por isso temos que sempre associá-los a um carro struct. Então isso não cola, não vai funcionar. Então isso é meio que uma analogia das propriedades do objeto para que os campos de uma estrutura em C.
Mas os objetos, além de possuírem propriedades, também possuem métodos. E você já me ouviu falar dessa palavra em alguns momentos desse vídeo. Métodos são basicamente funções inerentes ao que significa ser objeto. Você não pode apenas chamar essa função do nada. Só pode chamar essa função em objetos daquele tipo, em objetos onde aquela função significa alguma coisa. Portanto, propriedades e métodos funcionam por conta própria. Eles sempre fazem parte do que significa ser um objeto. E por causa disso, os objetos se tornam muito mais importantes. Se você tem essas propriedades e esses métodos, e eles sempre dependem de objetos, é daí que vem o termo orientação a objetos. O objeto é o mais importante. Não passamos objetos para funções, chamamos métodos em objetos. E essa é uma sintaxe geral que você vai ver em muitas linguagens de programação orientadas a objeto. É algum objeto em algum método que, novamente, é apenas outra palavra para uma função e está associada a ele que a gente está chamando de objeto. A gente já vai olhar isso. Agora, os objetos não são necessariamente genéricos. Na verdade, podemos criar nossos próprios tipos específicos de objetos, assim como a gente criava os próprios tipos específicos de estrutura em C. E a maneira como a gente faz isso é usando a palavra-chave class. A palavra-chave class introduz um novo tipo de objeto, e cada classe, portanto, cada novo tipo de objeto que você cria requer uma função de inicialização, que a gente não precisa fazer sem C, mas em Python você precisa. O que ela basicamente vai fazer, que você também vai ouvir esse termo como construtor, que você vai ouvir isso em linguagens como C++, por exemplo, que basicamente que ele vai criar um objeto para você colocar alguns valores, vai atribuir o valor de algumas propriedades automaticamente. Lembre-se que em Python só podemos declarar variáveis atribuindo-lhes um valor. Então, basicamente, essa é uma ideia análoga. Estamos criando um objeto de uma classe específica e preenchendo todas ou muitas das propriedades desse objeto com alguns dados. Então, além de definir as propriedades do objeto, cada método que definimos dentro da classe tem pelo menos um parâmetro. E esse parâmetro é canonicamente, embora você não precise chamado assim, que é chamado self. E basicamente, o que você está referenciando é o objeto. Então, aqui sempre podemos saber de onde que o objeto está sendo chamado. É a instância do objeto. Portanto, toda função que você escreve, todo método que você escreve em uma classe para encontrar algum novo tipo de objeto, sempre vai ter um parâmetro a mais que você precisa ser e usar, que o primeiro parâmetro sempre vai ser self. Então, vamos tentar destilar isso aqui a um código real para que você possa entender o que a gente está fazendo aqui. E vamos definir um novo tipo de classe. Vamos definir alguns métodos e, em seguida, vamos ver como a gente pode aplicar esses métodos a objetos naquela classe. Então, aqui está uma classe muito simples chamada aluno, student. Portanto, a classe aluno com S maiúsculo, aparentemente isso não significa nada que eu vou criar, mas sempre que eu criar um novo objeto aluno, sempre vou usar a palavra-chave student com S maiúsculo. E dentro de aluno eu estou definindo três funções. A primeira é o construtor, aquela função de inicialização, que é sempre chamada de underline, underline, init, underline, underline. E como você vê, como parâmetro ele tem self, name e id, que são as duas propriedades. E dentro da minha função de inicialização, eu estou fazendo algo bem direto. Eu só estou dizendo que self.name é igual a self.id, que é igual a id. Portanto, eu estou apenas atribuindo o nome e as propriedades de id do objeto aluno para serem o que eu passar aqui. Então, o que eu tenho outra função chamada changeID, e aparentemente isso eu uso para mudar o ID do aluno, para mudar depois que eu já criei. Isso aqui também é chamado de setter, que a gente vai ver mais para frente. E eu também tenho aqui embaixo uma função chamada print, que aparentemente não vai fazer nada demais, ela vai só printar, e ela tem self como parâmetro. Então, o que eu estou fazendo nesse método aqui é basicamente imprimir o nome do aluno com um traço, o nome e o ID do aluno com um traço entre eles. Isso é apenas uma interpolação de variável, como a gente já viu antes. Mas o que aconteceria aqui? Então, o que a gente está vendo aqui na direita é que Jane está sendo criada. Student, Jane, vírgula 10. A gente está criando a variável com o nome Jane, ele tem o ID 10. O primeiro print vai imprimir exatamente isso. Jane, traço 10. E aí ele chama a troca do ID, que foi aquele método que a gente chamou de changeID. Ou seja, Student agora vai ter o ID 11. E no próximo print, que é o último print, seria Jane,11. E você pode fazer esse teste na sua própria ideia do CS50. Esses aqui foram apenas alguns métodos e princípios de classe e como eles funcionam em Python. E, novamente, tudo isso aqui é inerente ao que significa ser um objeto. A gente está trabalhando em uma linguagem orientada a objetos, então é importante você, pelo menos, ter uma base do que isso significa. Isso pode ser tudo muito desconhecido e novo, mas eu garanto que é uma mão na roda comparada com C. E daqui você pode seguir em diante a outras linguagens de programação. A gente tem Python, PHP, JavaScript, Ruby. A maioria, todas elas são orientadas a objetos. Então, essa noção de métodos, de propriedades, é importante você entender e sintetizar na sua cabeça. Beleza. Passando para o tópico, o estilo em Python. Eu acredito que você já percebeu que a indentação é extremamente importante e crucial em Python. Em C, você podia
fazer código da maneira que quisia. Tínhamos chaves abertas, então tínhamos algum código e a gente fechava as chaves. Então, o estilo em si da escrita não importava muito para o código funcionar, mas em Python ele necessita que você tenha o estilo correto. Então, não temos ponto e vírgula, mas temos... Não temos ponto e vírgula, não temos chaves, mas temos a indentação. Então, toda vez que você põe os 2 pontos, quando você usa um if-else, usa uma função, ele necessita que você idente para o interpretador saber que aquela próxima linha está dentro daquele método ou daquela condição. Portanto, se você não tinha um bom hábito antes de identar corretamente, para ter um bom estilo de codificação, o Python vai lhe forçar a ter um. Mas se você já está familiarizado com o estilo que o CS50 lhe deu durante C, Python você vai ficar tranquilo. Então, em C, a gente também tinha a noção de incluir bibliotecas no topo do nosso arquivo para obter informações adicionais de bibliotecas, como, por exemplo, como padrão, o standard.io ou o cs50.h. A gente pode fazer exatamente a mesma coisa em C, importar bibliotecas, só que a gente vai usar uma sintaxe levemente diferente. Em Python, a gente vai importar em vez de se chamar de arquivos de cabeçalho ou bibliotecas. A gente normalmente chama isso de módulo. Mas a gente pode importar o CS50 e quando a gente fizer, poderíamos chamar algumas das funções do CS50 como as quais a gente já pode estar familiarizado. E isso a gente pode ver com getInt, que a gente pegaria um número inteiro do usuário, com o getFloat, que a gente pegaria um número flutuante do usuário, o getString e o .getChar. Todas as coisas que você usou em C, você ainda vai poder usar em Python. Elas só demoram um pouco mais para digitar. A gente tem que especificar o CS50 porque CS50 é basicamente, não exatamente, mas é basicamente uma classe onde a gente está definindo alguns métodos diferentes dentro dela que você pode invocar. Então você pode, além de pré-escrever seus arquivos em arquivos.py, você também pode escrever literalmente Python usando o interpretador Python na linha de comando. Então você pode digitar no seu IDE ou em muitos ambientes Python que você quiser, e em seguida pressionar Enter e você vai abrir um interpretador Python. Você pode literalmente escrever Python uma linha por vez. Então, em geral, porém, se você estiver escrevendo programas mais complexos, provavelmente vai desejar para escrevê-los e, em vez disso, carregá-los no interpretador com uma coisa só. Para invocar esse interpretador, geralmente a gente recomenda o CS50 IDE e para interpretar eles, você só digita Python e o file no seu terminal. Mas se você quiser fazer com que os programas rodem semelhantes a como você fazia com C, digamos que a gente faz hello.py, então temos .hello, você pode incluir essa linha em vermelho bem no topo dos seus arquivos em Python. A gente pode executar a linha em azul depois para que a gente terminar de salvar o arquivo. Então, podemos, na verdade, em vez de digitar Python em seguida o arquivo que a gente fez, a gente pode dizer simplesmente // blá 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 .py. E pronto. Então, novamente, eu sei que foi um vídeo longo, bem longo, para o nosso padrão. Tinha muito o que cobrir nele. E a gente só arranhou a superfície de Python, para ser bem sincero. Mas é uma linguagem super divertida, legal, comparada a C. É muito mais intuitiva de ser utilizada, tem muitas mais possibilidades. E é uma ferramenta que você vai querer ter na sua vida como programador, principalmente se você estiver interessado em machine learning, ciência de dados ou coisas mais complexas, mas Python é muito versátil, inclusive para desenvolvimento web, que a gente também vai falar durante o curso. E a gente vai ver isso em outro vídeo com Flask. Por hoje é só, meu nome é Daniel, esse é CS50 e até uma próxima.